Estamos em Apocalipse, capítulo 12, e agora vamos continuar o nosso estudo a partir do versículo de número 11. Veremos algumas implicações da vitória de Cristo sobre o diabo e seus anjos. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se, comente, compartilhe e, é claro, deixe o seu gostei. Vamos lá, Apocalipse 12, agora versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles, pois, quem? O texto diz: o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Mas quem são eles? Se você olhar aqui no versículo anterior, disse assim na segunda parte: pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, como irmãos foi citado aqui no versículo 10, no versículo 11, nós temos algo a respeito dos irmãos, a respeito dos crentes. Isto é algo sobre todos nós. O que diz o versículo 11? Repetindo, eles, agora você entende que é os irmãos, o venceram. Venceram quem? Satanás e seus demônios, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Você tem que entender o seguinte aqui: a vitória dos crentes, chamados pelo apóstolo João de irmãos, no versículo anterior, a vitória dos crentes sobre Satanás e seus demônios não se deveu primeiramente a arcanjos ou anjos bons lá no céu, mas ao sangue do Cordeiro, ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Foi isso que tornou a vitória uma coisa certa, decisiva. O sacrifício de Cristo por nós na cruz. O versículo acrescenta: e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui na terra, hoje, nós vencemos Satanás através da pregação da palavra de Deus. Toda vez que um crente prega a palavra de Deus e há, pela vontade soberana do Senhor, a aceitação da mensagem, é menos uma pessoa nas mãos do diabo. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, que o diabo é o príncipe deste mundo, que existe o reino das trevas. Porém, quando pregamos a palavra de Deus, quando pregamos o evangelho às pessoas e elas, pela predeterminação de Deus, creem na mensagem, é menos uma pessoa nas garras de Satanás. Assim, a igreja vai vencendo o inimigo neste mundo. O interessante é que o versículo adicionou: mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por quê? Porque há crentes que, para pregar esse evangelho pelo mundo, arriscam a própria vida. Pode não ser o meu caso, pode não ser o seu caso, mas com certeza há muitos irmãos nossos espalhados pelo mundo inteiro, arriscando a vida para pregar o evangelho. Então, aqui neste versículo 11, nós temos dois aspectos da vitória sobre Satanás e seus demônios. O primeiro aspecto é a vitória definitiva, que se dá, como eu venho repetindo, devido à vitória de Cristo na cruz do Calvário. Foi isso que acabou definitivamente com Satanás e seus demônios. Agora, no dia a dia, nós também derrotamos Satanás pela pregação do evangelho, ainda que com o risco de perder nossas próprias vidas. Versículo 12. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Que interessante, João, o apóstolo, entende que a vitória da igreja deve ser motivo de comemoração entre os que estão no céu. Mas quem está no céu para comemorar, professor? Ora, os anjos e os crentes que já morreram. Aqui no começo do versículo 12 diz: por isso festejai, ó céus,
e vós os que neles habitais. Então, tem gente habitando no céu. Quem? Anjos, crentes que já morreram e, é claro, o próprio Deus. O versículo diz também: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Como assim? Nós vimos que quando Satanás e seus demônios foram derrotados e foram expulsos do céu, para onde que eles foram expulsos? Para a terra. Por isso que diz aqui: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Não importa se a pessoa estiver na terra ou estiver no mar, não importa. O diabo e seus demônios estão espalhados pelo mundo. E diz mais: cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Como assim pouco tempo lhe resta? Porque o diabo sabe que após a era da igreja, que é a era em que estamos vivendo agora, no calendário divino, segue-se imediatamente a segunda vinda de Cristo. Então, no calendário escatológico de Deus, nós estamos na penúltima fase antes da consumação, a fase da era da igreja. A seguir, virá a fase da segunda vinda de Cristo, em que ele virá com glória, que é também a última fase, imediatamente antes da consumação de todas as coisas. Porque quando Cristo vier, aí ele vai julgar, vai condenar os não crentes e vai receber para si os crentes, a fim de que juntos compartilhemos com ele do novo céu e da nova terra. Versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Satanás foi derrotado na cruz do Calvário, foi expulso do céu, foi atirado para a terra, entenda aqui como foi expulso para a terra, e agora, na era da igreja, ele se dedica a perseguir o povo de Deus. Você sabe, eu já expliquei, a mulher apresentada aqui em Apocalipse 12 é uma simbologia da igreja ou do povo de Deus. Versículo 14. E foram dadas à mulher, que é a igreja, as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Temos que ter agora bastante cuidado na interpretação deste versículo aqui. Ele começa dizendo: e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Eu já falei que quando nós temos um verbo na voz passiva sem indicar o autor da ação, normalmente o autor, no caso, é Deus. Então, Deus deu à igreja duas asas da grande águia, querendo dizer que Deus mesmo, de forma sobrenatural, conduziu a igreja para o seu destino. Qual destino? Esse deserto aqui, que, como eu já expliquei, é uma figura deste mundo caído. Professor, você quer dizer que foi o próprio Deus que resolveu nos manter neste deserto, neste mundo caído? Sim, ele conduz o seu povo para viver neste mundo, para peregrinar aqui debaixo de seus cuidados. As duas asas da grande águia dadas à mulher simplesmente querem apontar para a condução sobrenatural de Deus. Afinal, seria humanamente impossível uma mulher receber asas de águia e voar, não é isso? Mas o texto quer apenas ensinar que Deus mesmo conduz de forma sobrenatural a sua igreja para ir aonde ele tem determinado. Deus está sempre conduzindo a nossa vida, seja para lugares bons ou lugares ruins. O fato é que ele está na condução de todas as coisas e sabe o que faz. Parece para nós hoje que seja algo muito ruim Deus nos manter no deserto, nos manter neste mundo caído, quando seria muito melhor se ele nos levasse para o céu já, imediatamente. Mas esse não é o plano de Deus para nós, entende? Diz aqui no versículo: até o deserto, ao seu lugar, segundo a vontade de Deus, é claro, aí onde é sustentada. A igreja é mandada para o deserto pelo próprio Deus, mas é Deus quem sustenta a igreja. Durante quanto tempo?
diz o versículo, durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Nós sabemos que essa expressão, um tempo, tempos, metade de um tempo, é uma expressão também simbólica para se referir à era da igreja. Uma outra forma de se referir à era da igreja é dizer 1260 dias, ou então dizer 3 anos e meio. Tudo se refere ao mesmo período, um período simbólico para esse tempo entre a primeira e a segunda vindas de Cristo, a famosa era da igreja. Professor, por que diz no final do versículo, fora da vista da serpente? Essa frase, fora da vista da serpente, não quer dizer que o crente está completamente escondido de Satanás neste mundo. Não, isso seria impossível. Você tem que pensar assim, fora da vista é um sinônimo de fora da mira, que é uma expressão utilizada quando queremos nos referir a um alvo parado, pronto para ser atingido e morto por uma bala, por exemplo. É evidente que isso nunca acontecerá, pois o crente, ainda que ele morra fisicamente, ele sairá vitorioso. E a própria Bíblia diz que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, quando o versículo fala fora da vista da serpente, quer dizer que neste mundo caído, neste deserto em que estamos vivendo, nós estamos fora da mira da serpente para sermos abatidos. Mas é claro que a serpente sabe onde nós estamos, é claro que ela vai viver nos assediando enquanto estivermos neste mundo, e é por isso que o apóstolo Pedro diz que o diabo ele é como um leão andando em derredor, procurando nos devorar. Então, não estamos literalmente fora da vista dele, mas com certeza estamos fora de sua mira, no sentido de sermos um alvo fácil de ser abatido. Professor, eu nunca entendi bem essa história de 3 anos e meio, um tempo, tempos e metade de um tempo, 1260 dias, como expressões simbólicas para a era da igreja. Por que o Apocalipse usa esses termos? Pelo seguinte, esse período de 3 anos e meio no Antigo Testamento é o período em que o profeta Elias, um crente semelhante a nós, teve que viver no deserto, enfrentando perseguição e sendo sustentado por Deus. Você sabia disso? Olha o que diz lá em Tiago 5,17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Então, quanto tempo que ficou sem chover? 3 anos e meio. E nesse período, o que aconteceu? Elias foi para o deserto para ser mantido por Deus de forma sobrenatural. A mesma coisa acontece na era da igreja. Nós ficamos no deserto, que no caso é este mundo caído, mas Deus fica nos mantendo de forma sobrenatural, dia a dia. Veja o que diz primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1 a 9. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então aqui foi a profecia de Elias de que não choveria nos 3 anos e meio. Continuando, versículo 2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Veja como é que a ação sobrenatural de Deus iria manter Elias vivo. Ah, professor, mas hoje eu não vejo corvo vindo me trazer alimento. Sim, mas isso não muda o fato de que Deus está te sustentando de forma sobrenatural. Saiba que você acordar todo dia, você ter saúde, você ter o alimento na mesa, você ter o trabalho, tudo isso vem da mão de Deus. Deus continua nos sustentando, assim como sustentou Elias. O problema é que nós não temos o costume, nós não temos o hábito de ver essas pequenas ações
como coisas sobrenaturais, como coisas milagrosas. E isso é um defeito nosso. Versículo 5. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Veja que o fato de não chover acabou afetando a própria torrente de onde Elias tirava a água. Ela acabou secando também. Versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Viu só? Deus sempre vai sustentar o seu povo no deserto. Na próxima aula veremos o que a serpente tenta fazer contra nós que estamos neste mundo. Até lá.